eu sou austríaco. Eu nasci e cresci na Áustria, na Europa. A minha esposa Debbie está comigo também. Ela está filmando, então não pode levantar agora. Depois pode falar com ela. Ela é americana. Ela nasceu e morava nos Estados Unidos, acho que mais ou menos 20 anos. Depois ela foi enviada para a Inglaterra com militar aeronáutica. Ela trabalhava com a American Air Force. Aí estava enviado para a Inglaterra. Aí lá ela converteu. Eu fui para a Inglaterra também para fazer seminário de uma especial na Inglaterra, no 82, já muito tempo atrás. Aí nós encontramos lá no seminário e casamos, plantamos uma igreja em Áustria, muitos anos, ficamos em Áustria 18 anos juntos, plantamos igrejas lá, várias igrejas. Depois Deus nos enviou para Estados Unidos. Nós morávamos nos Estados Unidos 10 anos, no Carolina do Norte. Aí, em 2011, Deus falou comigo muito claro, para mudar para o Brasil. Em 2014, mudamos para o Brasil. Agora nós moramos 3 anos, agora nós moramos em Brasil. Você não precisa nem de tradutor, não precisa? Não, preciso, ainda preciso. Não, eu já preguei em português, já consegui, mas ainda mais fácil para fluir em inglês. Aqui a alegria estou com vocês agora. Aí, nós já falamos várias vezes, mas minha agenda está muito cheia mesmo. Às vezes, ano passado, em 5 meses, eu só dormi 20 vezes na minha cama, em 5 meses. Então, eu nunca fico em Goiânia. Eu chego, normalmente mudo a mala, aí já vou embora de novo. Eu sempre viajo para o Brasil, aí vários países do mundo. Mas agora eu estou aqui. Eu estou muito feliz sobre isso. Eu creio que Deus está fazendo as coisas maravilhosas. Nada é impossível quando nós cremos. I believe God is a God of the supernatural. Eu acredito que Deus é um Deus do sobrenatural. And the supernatural has to become natural in the life of the Christians. E o sobrenatural tem que se tornar natural na vida dos cristãos. This is the desire of the heart of God. Esse é o desejo do coração de Deus. And I believe that very soon we will experience this in our daily lives. Eu acredito que cada alma vai experimentar isso no seu dia a dia. This needs to become so normal in our lives. Tem que se tornar algo tão normal na nossa vida. We cannot reach this generation without the power of God. Nós não podemos alcançar essa geração sem o poder de Deus. Maybe you think you are here to earn some money, Talvez você pense que está aqui para ganhar algum dinheiro, but you are not. mas você não está. You are here to reach this generation for Christ. Você está aqui para alcançar essa geração para Cristo. You are here because God placed you here in this church. Você está aqui porque Deus te colocou aqui nessa igreja. And He wants to show through you that nothing is impossible. Ele quer mostrar através de você que nada é impossível. And once we understand that the supernatural is natural, Uma vez que nós entendemos que o sobrenatural é natural, we can learn to live in the supernatural nós podemos aprender a viver no sobrenatural every day of our lives. todos os dias da nossa vida. And I am so convinced in my own heart Eu estou convencido no meu coração. that we live in the best times that we can live in. Nós vivemos no melhor tempo que nós podemos viver. Because Jesus is coming back soon. Porque Jesus está voltando em breve. But before Jesus comes back, Mas antes de Jesus voltar, we will see the greatest harvest of the history of mankind. nós iremos ver uma das maiores colheitas na história humana. There is a harvest that is coming to the whole world, É uma colheita que está vindo para todo mundo. and we can be part of it. Nós podemos fazer parte disso. And there is nothing more wonderful to know that we are part of the purpose of God. Não há nada mais maravilhoso de saber que nós fazemos parte do propósito de Deus. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, thank you Deus do céu, nós agradecemos that you are here. que o Senhor está aqui. Jesus, you said, Jesus, o Senhor falou, where 2 or 3 come together in your name, you are in our midst. quando 2 ou mais se reunirem no seu nome, o Senhor estará no nosso meio. So thank you, Jesus, that you are here tonight. Obrigado, Jesus, que o Senhor está aqui nessa noite. We are here to glorify your name. Nós estamos aqui para glorificar o seu nome. We desire to hear your word. We want to hear your word. Nós queremos ouvir a sua palavra. We want to see your power. Nós queremos ver o seu poder. We want to experience you. Nós queremos experimentar o Senhor. Teach us, Lord.
Nos ensine, Senhor. Speak to our hearts. Fale aos nossos corações. We open our hearts Nós abrimos os nossos corações to hear your word para ouvir a sua palavra, and to be changed by your power. para ser transformado pelo seu poder. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Let us open a Bible to 1 Corinthians chapter 2. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. And we will read from verse 1 to verse 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Pode ler. Quantos acharam? Amém. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Here the Apostle Paul makes a very interesting statement. Aqui o apóstolo Paulo ele dá algumas citações bem interessantes. He said, when I came to you, I did not come to you with words of human wisdom, Quando eu vim até vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana, but in the demonstration of the Spirit and of power. mas na demonstração de espírito e de poder. But he tells us why. Mas ele falou por quê? He said, so that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Que a sua fé não esteja baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. God wants our faith to be in the power of God. Deus quer que a nossa fé esteja no poder de Deus. God wants that the people see the power of God. Deus quer que as pessoas vejam o poder de Deus. They don't want just to hear, they need to see. Não quer que apenas ouça, Ele quer que veja. God wants to show His power every day through your life. Deus quer mostrar o poder dele na sua vida todos os dias. This is His great desire. Esse é o maior desejo dele. But the question is, how can we experience this? Mas a pergunta é, como pode experimentar isso? How can this be part of our life? Como isso pode fazer parte da nossa vida? How can we experience this every day, not just in a meeting? Como nós podemos experimentar isso todos os dias, não apenas em reuniões? You know, God wants us to experience His power in our daily Quer life. que nós experimentemos o poder dele no nosso dia a dia. Unfortunately, many Christians see some of the power of God in a good meeting. Infelizmente, alguns cristãos apenas desfrutam de uma parte do poder de Deus numa reunião. But God doesn't want this. Mas Deus não quer isso. God wants you to experience His power every day. Deus quer que você experimente o poder dele todos os dias. At the place where you work, No lugar que você trabalha, at the schools, nas escolas, at the supermarkets. no supermercado. Every place God wants us to experience His power. Todos os lugares Ele quer que nós experimentemos o poder dele. And God wants us to express His power every place we go. E Deus quer que seja expressado em nós o poder dele aonde quer que nós estejamos. I was just in Argentina 3 weeks ago. Eu estava na Argentina 3 semanas atrás. And I was just in a restaurant with the pastor there of our Videira church. Eu estava no restaurante com o pastor lá da Videira. Você traduziu muito bem. Obrigado. Primeira vez? Estou nervoso, sim. Uau, não precisa ficar nervoso. Se precisa Obrigado. ajuda, eu ajudo. Obrigado. Pode ficar bem tranquilo. Traduzir muito bem mesmo. Muito bem. Agora tem novo tradutor nos Estados Unidos. Que bom. Não, traduzi muito bem mesmo. So I was in Argentina Eu estava na Argentina and I left the restaurant e eu saí do restaurante and we went to the house of a brother. e eu fui para a casa de um irmão. And our pastor was with us and some other people. E o pastor estava lá com a gente com outras pessoas. And as we were walking down the street, Nós estávamos andando na rua. I saw a man sitting on the sidewalk. Eu estava vendo um homem sentado na calçada. And he was holding his leg. It looked like he was in pain. Ele estava segurando a perna dele como se ele estivesse sentindo dor. So I stopped. Então eu parei. But the pastor already went by. Mas o pastor, ele passou em diante. So I called him back. Eu chamei ele para voltar. Because I don't speak Spanish. Porque eu não falo espanhol. I speak German, English, Portuguese, but no Spanish. Eu falo alemão, inglês, português e não falo espanhol. So I called the pastor back. Eu chamei ele de volta. I said, ask him if he has pain in his leg. Pergunta ele se está sentindo dor na perna. And he said, yes, Ele disse sim, he's in pain.
Ele está em dor. I said, tell him that Jesus will heal him. Conte a ele que Jesus vai curar ele. And I want to pray for him, Eu quero orar por ele. if that is okay. Se for ok. So the man, he was just a normal non-Christian sitting on the side of the road. Ele era um ímpio normal que estava sentado ali do lado da estrada. He did not have any faith. Ele não tinha nenhuma fé. He said, if you want to. Ele disse, se você quiser. But he had this attitude of like, nothing is going to happen. Mas ele tinha essa atitude como se nada fosse acontecer. So I put my hand on his leg Então eu coloquei minha mão sobre a perna dele. and I began to pray. E eu comecei a orar. And I said, how do you feel? Eu perguntei, como você está sentindo? And he said, the same. E ele falou, o mesmo. Nothing changed. Nada mudou. And you could tell it was kind of this attitude, I don't believe in these miracles. E você podia perceber que era esse tipo de atitude que eu não acredito em milagres. But I knew in my heart Jesus wanted to show his power. Mas eu sabia no meu coração que Jesus queria mostrar o seu poder. The pastor already wanted to walk away. O pastor já queria ir embora. But I said, no, Mas eu falei, não, nobody's going to go anywhere until this man is healed. ninguém vai ir para lugar nenhum enquanto esse homem for curado. I said, stay here. Eu falei, fique aqui. We'll pray again. Nós vamos orar novamente. We prayed again. Nós oramos novamente. And then I said, how are you? E aí eu perguntei, como é que você está? And his face changed. E a face dele mudou. He said, incrível, incrível, incrível. E ele falou, incrível, incrível, incrível. I said, never forget that Jesus loved you. Disse, nunca se esqueça que Jesus te ama. Listen, God wants to express his power through you. Ouça, Deus quer expressar o poder dele através de você. Paul said, I did not come in human wisdom. I came in the demonstration of the power of God. Paulo disse, eu não vim para demonstração de sabedoria humana, eu vim para demonstração do poder de Deus. That's what Paul said. Isso foi o que Paulo disse. And when you preach the gospel, you need to do the same thing. E quando você pregar o evangelho, você precisa fazer a mesma coisa. Don't just use words. Demonstrate the power of God. Não apenas use palavras, mas demonstre o poder de Deus. Let me tell you a little secret Deixa eu te contar um pequeno segredo about the supernatural power of God. sobre o sobrenatural de Deus. God does not do miracles. Deus não faz milagres. Did you know that? Você sabia disso? Ninguém fala amém, ninguém falou glória a Deus. Que é isso, irmãos? Deus não faz milagres. Ninguém me acredita, hein? Let me explain something to you. Deixa eu te explicar uma coisa. God does not do miracles. Deus não faz milagres. You know why God does not do miracles? Você sabe por que Deus não faz milagres? God is God. Deus é Deus. He is a supernatural being. Ele é um ser sobrenatural. If a supernatural being does something supernatural, E se um ser sobrenatural faz algo sobrenatural, it's not a miracle. não é um milagre. It's normal. É normal. He only acts according to his nature. Ele apenas age conforme a natureza dele. Now, for us, it looks like a miracle. Para a gente parece ser um milagre. From our natural point of view, it looks like a miracle. Nosso ponto de vista natural parece ser um milagre. But from God's point of view, it's not a miracle. Mas do ponto de vista de Deus não é um milagre. God simply acted according to who he is. Ele apenas agiu de acordo com quem ele é. Miracle, natural thing for God. Milagres é a coisa mais natural para Deus. They are nothing special or nothing strange for God. Não há nada especial, não há nada estranho para Deus. But we were created in his image. Nós somos criados à sua imagem. We are also supernatural beings. Nós também somos seres sobrenaturais. We are people that he himself created in his image. Nós somos pessoas que ele mesmo criou a sua própria imagem. And if God is supernatural, E se Deus é sobrenatural, and he created you and me in his own e image, se ele criou a mim e a você a sua própria imagem, that means we are also supernatural. significa que nós também somos sobrenaturais. That means miracles should be normal for us too. Significa que os milagres deveria ser natural para nós também. That's how God desires us to live. Essa é a forma que Deus deseja para a gente But viver. how can we live a life in the supernatural? Mas como pode viver ter uma vida no sobrenatural? That's the important question. Essa é uma pergunta importante. So I will show you 4 things today that you need for a supernatural life. Vou te falar 4 coisas hoje que você precisa para ter uma vida sobrenatural. And you have to have them in the right order. Você precisa ter
na ordem correta. That's the important thing. Isso é uma coisa importante. You have to learn 4 simple things. Você precisa aprender 4 coisas simples. Very simple things. Muito simples. Learn them in the right order. Aprenda na ordem correta. Practice them. Pratique isso. Make them part of your life. Faça essas coisas parte da sua vida. And you will experience the supernatural. E você vai experimentar o sobrenatural. On a regular basis. Numa base normal, regular. The first thing you have to learn is you have to learn to think right. A primeira coisa que você precisa aprender é pensar certo. You have to learn to think the way God thinks. Você precisa aprender a pensar do jeito que Deus pensa. Ouça atenciosamente. If you can think the way God thinks, Se você pensa da forma que Deus pensa, you can act the way God acts. você pode agir da forma que Deus age. Did you know that? Você sabia disso? But you have to learn to think the way God thinks. Você precisa aprender a forma que Deus pensa. Our mind is the first battlefield of the enemy. A nossa mente é o primeiro campo de batalha do inimigo. Always. Sempre. The enemy always will try to get the victory over your mind. O inimigo sempre vai tentar ter a vitória sobre a sua mente. The moment he has the victory over your thoughts, No momento que ele tiver a vitória sobre os seus pensamentos, you cannot experience the supernatural. você não pode experimentar do sobrenatural. I tell you, I do a lot of prophetic seminaries. Eu falo para você, eu faço muitos seminários proféticos. And I always experience this. Eu sempre presencio isso. When I teach people how to move in the prophetic, Quando eu ensino pessoas a mover no profético, then they always experience this thing, always. eles sempre experimentam essa mesma coisa. I go to them and I said, did you have a prophecy to give to somebody? Eu chego a ele e falo, você tem uma profecia para dar a alguém? And they say, well, Eles falam, bem, you know, I had something, você sabe, eu tinha algo. but then I wasn't sure if this was from God. Mas eu não tinha certeza se era de Deus. I was thinking, what if this is only from me? Eu estava pensando, mas se isso for apenas uma coisa minha? I was thinking, maybe these are just my Eu thoughts. estava pensando, talvez é só pensamento meu. Thinking, thinking, thinking. Pensando, pensando e pensando. See, that's what the enemy does. Isso é o que o inimigo faz. The enemy always works through your mind. O inimigo sempre trabalha através da sua mente. He controls the lives of people through the mind. Ele controla a vida das pessoas através da mente. The Bible is very clear in Ephesians chapter 2. A Bíblia é muito clara isso em Efésios capítulo 2. It teaches us that the enemy controls the lives of the people through the mind. Nos ensina que o inimigo controla a vida da pessoa através da mente. And he does it by speaking to us in the first person. Ele faz isso falando com a gente em primeira pessoa. He will never speak to you in any other way. Ele nunca vai falar em você de outra maneira. For instance, Por exemplo, he will say to you, "Oh, I don't think I am worthy ele vai falar para você, eu não acho que eu sou digno to receive a miracle." para receber um milagre. We think these are our thoughts, Nós pensamos que esses são os nossos pensamentos. but these are the thoughts of the enemy. Mas são pensamentos do inimigo. That put his thoughts in our mind in the first person. Ele coloca os pensamentos dele nos nossos pensamentos em primeira pessoa. Always the battle starts in our mind. Sempre a batalha vai iniciar na nossa mente. You know, when I started to preach the gospel, Você sabe quando eu comecei a pregar o evangelho? almost 40 years ago, Praticamente 40 anos atrás. I remember I was on the street and I was evangelizing and praying for the sick. Eu lembro que eu estava nas ruas evangelizando e orando pelos doentes. And this was always the battle of my mind. Isso era sempre uma batalha. What if I pray for the people and nothing happens? E se eu orar pelas pessoas e nada acontecer? Have you ever thought that? Já pensou nisso? You see people, Você vê pessoas, you have compassion, você tem compaixão, you have a desire to pray for them, você tem um desejo de orar por eles. and then there is the thought, E vem um pensamento. what if I pray and nothing happens? E se eu orar e nada acontecer? And this has hindered me for a long time to move in the supernatural. Isso veio a mim por muito tempo para mover no It sobrenatural. stopped me a long time to move in the Isso me supernatural. travou em mover no sobrenatural. So finally I made a decision Finalmente eu tomei uma decisão. to reject these thoughts completely. Rejeitar esses pensamentos completamente. And I remember I was praying for a sick person again, E eu lembro que eu estava orando novamente para uma pessoa doente. and immediately there were these thoughts. E imediatamente veio esses pensamentos. What if I pray and nothing happens? E se eu orar e nada acontecer? And I spoke out loud. Eu falei bem alto. And this is what I said. E foi isso que eu falei. Devil, Diabo, what if I pray and something does happen? e se eu orar e alguma coisa de fato acontecer? What then, huh? E aí, hein? Stop talking to me. Para de falar comigo. And I prayed for the sick.
E eu orei pelos doentes. And we saw thousands of miracles. Nós vimos milhares de milagres. I mean, literally thousands. Literalmente milhares. Just a few weeks ago, Algumas semanas atrás, I was in Sao Paulo. eu estava em São Paulo. And I was preaching in a meeting, in a youth meeting. Eu estava pregando numa reunião de jovens. And I saw a 17-year-old boy. Eu vi um garoto de 17 anos. He had his whole arm in the cast. E tinha o braço dele todo Jesus. de gesso, em gesso. And I saw him. E eu olhei para ele. And I said, come here to the front. Eu falei para ele, vem aqui na frente. So he came to the front. Ele veio na frente. And I asked him, E eu perguntei a ele, what happened to you? o que aconteceu com você? He said, Pastor, I broke it. Pastor, eu quebrei. I said, when? E eu falei, quando? He said, on Friday. E ele falou, na sexta. The meeting was on Monday. A reunião era no domingo, era na segunda. So 3 days before, he broke his arm. Então, 3 dias antes, ele quebrou o braço. I said, do you have pain? E aí eu perguntei, você sente dor? He said, yes, I do. Ele falou, sim, eu sinto. I said, Jesus will heal you. Eu falei, Jesus vai te I curar. said, just believe. Apenas creia. Jesus will heal you. Jesus vai te curar. We prayed for him. Nós oramos por ele. All the pain was gone. Toda dor foi embora. So I said to him, go back to the hospital. Eu falei para ele, volta lá para o hospital. Tell them to cut off your cast Fala para eles cortar o seu gesso. and insist that you want another x-ray. Insista a ele que você quer fazer um raio-x. He cut off the cast himself. Ele mesmo cortou o gesso. But he went back to the hospital E ele voltou para o hospital. and he said, I want another x-ray. Eu quero outro. Ele foi para o hospital e falou, quero outro raio-x. 3 days ago, they put a cast on and they said, it's broken. 3 dias antes tinham colocado um gesso nele e falaram que estava quebrado. He had another x-ray taken. Ele teve outro raio-x. He came back the next day to the meeting to testify. Ele voltou no outro dia, no seguinte dia, para dar um testemunho na reunião. He brought the x-rays. Ele levou. There was nothing broken in his arm. Não tinha mais nada quebrado no braço dele. Nothing broken. Nada quebrado. God restored everything. Deus restaura todas as coisas. Listen, we have to learn to think the way God thinks. Ouça, nós precisamos pensar da forma que Deus pensa. Our mind is such a strong place for the enemy to control us. Nossa mente é um lugar poderoso que o inimigo tenta controlar. But you know, the enemy has no authority over our minds. Você sabe, o inimigo não tem autoridade sobre as nossas mentes. Many people don't understand how to learn to think right. Muitas pessoas não entendem como pensar certo. But the Bible is very clear. Mas a Bíblia é muito clara. It is not so difficult to get victory over your mind. Não é difícil ter vitória sobre a sua mente. We make a mistake. Nós fazemos erros. And the mistake that we make is we fight against our negative thoughts. E o erro que nós temos é que nós lutamos contra a nossa mente negativa. Don't do that. Não faça isso. Never fight against negative thoughts. Nunca lute contra pensamentos negativos. That's not what the Bible teaches us. Não é algo que a Bíblia nos ensina. If we do this, we will always lose. Se nós fazemos isso, nós vamos sempre perder. You know why? Sabe por quê? Because your focus is on the negative. Porque o seu foco está no negativo. If the enemy puts thoughts of unbelief into your mind, Se seu inimigo ele coloca pensamento de descrença na sua mente, don't fight against the thoughts of unbelief. não lute contra o pensamento de descrença. Simply begin to think thoughts of faith. Simplesmente comece a pensar pensamentos de fé. Look what the Bible says in Colossians chapter 3 verse 2. Veja o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Set your mind on things above, not on things of earth. Coloque a sua mente em coisas superiores, não em coisas da terra. So the Bible does not say fight against the thoughts of this earth. A Bíblia não diz para nós lutarmos contra pensamentos dessa terra. The Bible doesn't teach that. A Bíblia não ensina isso. The Bible says put your mind on things above. A Bíblia diz, coloque sua mente em coisas acima, superiores. So instead of fighting the negative thoughts, Então, no lugar de você lutar contra pensamentos negativos, we have to simply put our thoughts in the right place. nós temos que simplesmente colocar os nossos pensamentos no lugar certo. That's the way the Bible teaches us to have the victory over our mind. Essa é a forma que a Bíblia nos ensina, nós temos vitória sobre a nossa mente. But so many Christians fight against the negative thoughts. Mas alguns cristãos, eles lutam contra pensamentos negativos. Then they never have any victory. E eles nunca têm vitória. Simply direct your thoughts in the right direction. Simplesmente direcione seus pensamentos
pensamentos no lugar correto. When the enemy puts all the negative thoughts in your mind, Então o inimigo vai tentar pôr todo o pensamento negativo na sua mente. just make a choice to think about the things of God. Apenas faça uma escolha de colocar a sua mente em coisas de Deus. Make a choice to think about the supernatural. Faça uma escolha de pensar no sobrenatural. That's why God told Abraham. Isso foi o que Deus disse a Abraão. He said, look at the stars of the Ele sky. disse, olhe para as estrelas dos céus. Look at the sand of the sea. Olhe para a areia dos mares. Look Olhe and think. e pense. This is how many your descendants will be. Isso é o quanto será a sua descendência. See, God never told Abraham to fight against thoughts of unbelief. Veja que Deus nunca falou para Abraão lutar contra pensamentos de descrença. Look and dream. Look and Olhe dream. e sonha. Olhe e sonhe. That's what we need to learn to do with our mind. Isso é o que nós precisamos fazer, aprender, fazer com as nossas mentes. We need to learn to think the way God says that we need to think. Nós precisamos aprender a fazer da forma que Deus falou para nós pensarmos. If God said it, we need to think just what God said. Se Deus falou, nós precisamos pensar da forma que Deus falou. God said we are more than conquerors in Christ Jesus. Deus falou que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. So that's what you need to think about yourself. É isso que você precisa pensar sobre você mesmo. Don't think I cannot do this. Não pense, eu não posso fazer isso. Don't think I'm too weak. Não pense, eu sou muito fraco. Don't think, oh, I never had a good childhood. That's why I have no future. Não pense, eu nunca tive uma boa infância, por isso que eu não vou ter futuro. Don't think these thoughts. Não pense esses pensamentos. Simply think, I have a great future because Christ lives in me. Apenas pense, eu terei um bom futuro porque Cristo vive em mim. Think, oh, I have a wonderful future because God said He will never leave me. He will never forsake me. Apenas pense que eu terei um ótimo, nunca me abandonará, nunca esquecerá de mim. Do you know that you choose what you think? Você sabe que você escolhe o que você pensa? You cannot make the devil responsible for your thoughts. Você não pode fazer o diabo responsável pelos seus pensamentos. He can tempt you to think negative thoughts, Ele pode atacar você com pensamentos negativos, but you choose which thoughts you think. mas você decide qual pensamento você vai ter. Martin Luther said this. Martinho Lutero disse algo. He said, you are not responsible for the thoughts that come to your mind, Ele disse que você não é responsável pelos pensamentos que vêm à sua mente, but you are responsible for the thoughts that you think. mas você é responsável pelos pensamentos que você pensa. And then he said, E ele disse, you cannot stop the birds flying around your head, você não pode impedir os pássaros voar sobre a sua cabeça, but you can stop from the birds building a nest in your head. mas você pode impedir deles construir um ninho na sua cabeça. You choose. Você escolhe. I choose Eu escolho what I think. o que eu penso. Declare with me. Declare isso comigo. Father, Pai, I thank you eu te agradeço that I have power over my mind. que eu tenho poder sobre a minha mente. Today I choose Hoje eu escolho to think the right things. pensar pensamento correto. I will think the way you think. Eu vou pensar da forma que o Senhor pensa. You choose your thoughts. Você escolhe os seus pensamentos. That's the first thing you have to learn. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. If you haven't learned this, don't even try to do anything else. Se você não aprendeu isso, nem tente as outras coisas mais. You will not live in the supernatural unless you learn to think right. Você não vai viver no sobrenatural enquanto você não aprender a pensar certo. The second thing you need to learn to do, A segunda coisa que você precisa aprender a fazer, you need to learn to believe right. você precisa aprender a crer correto. Many people try to believe right, Muitas pessoas tentam a crer correto, but they've never learned to think right. eles nunca aprendem a pensar correto. So now they have this internal battle. E agora eles têm essa batalha interna. They know that the Bible talks about faith. Ele fala que a Bíblia fala sobre fé. They know the Bible talks we need to believe. Eles sabem que a Bíblia fala que nós precisamos acreditar. So they try to live a life of faith, Eles tentam viver uma vida com fé, but they are never successful mas eles nunca são bem-sucedidos. because they don't understand. They haven't first learned to think right. Porque eles não entenderam que primeiro eles precisam aprender a pensar certo. That has to be the first thing. Isso tem que ser a primeira coisa. Once you make a choice, okay, I will learn to think right. Vê se você faz a escolha, ok, eu vou pensar correto. I will think the way God thinks. Eu vou pensar a forma que Deus pensa, How He wrote it in the Bible. a forma que Ele escreveu a Bíblia. Then you need to make a choice to learn to believe. Então você precisa fazer uma escolha e aprender a acreditar. One of my favorite verses in the Bible Um dos meus versículos favoritos na Bíblia is Mark chapter 9 verse 23. é Marcos capítulo 9, versículo
23. 23. Here, Jesus comes down from the mountain of transfiguration. Jesus veio do Monte da Transfiguração. And his disciples cannot heal the boy. E os discípulos dele não podiam curar o garoto. And Jesus simply comes to the man. E Jesus simplesmente vem ao homem. And the man says to Jesus, E o homem fala para Jesus: if you will, you son. se o Senhor quiser, o Senhor pode curar o meu filho. And Jesus gave an interesting response. E Jesus deu uma resposta interessante. Now, remember, Agora, se lembre. the man said, O homem disse: if you will, you can heal my child. se você quiser, você pode curar o meu filho. How did Jesus respond? Como que Jesus respondeu? Jesus said, I will. Jesus falou: eu vou. But then he said something else to the man. Mas ele disse outra coisa a mais para o homem. He said, if you can believe, Ele disse: se você pode acreditar, all things are possible to him who believes. todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Listen, Ouça. the man said, Jesus, if you will, O homem disse: Jesus, se você quiser, heal my son. cure meu filho. The man said, if you can believe. O homem disse: se você quiser acreditar. The question is not if I will. A pergunta não é se eu quero. The question is not, is this my desire? A pergunta não é se é o meu desejo. The question is, can you believe? A pergunta é: você pode acreditar? That's the question. Essa é a pergunta. When we walk in the supernatural, this is always the question. Quando nós andamos no sobrenatural, essa é sempre a pergunta. You will always have what your heart believes. Você sempre vai ter o que seu coração crê. Always. Sempre. This is a clear principle in the Bible. Esse é um princípio claro na Bíblia. If you believe that you will fail, you will fail. Se você acreditar que você vai falhar, você vai falhar. You know, I've said to people for more than 30 years, Eu falo para pessoas mais de 30 anos. there is no difficult place in the world to plant a church. Não há lugar difícil no mundo de plantar igreja. There is only faith and unbelief. Existe apenas fé e crer. It's that simple. É simples assim. No, Pastor, but our town is so difficult. Não, pastor, mas nossa cidade é tão difícil. There is no difficult place. Não há lugar difícil. There is only a matter of faith and unbelief. Só uma questão de fé e crença. Look what Jesus said. Olha o que Jesus falou. If you can believe, Se você puder crer, then what? então o quê? All things are possible. Todas as coisas são possíveis. Do you know what all things means? Você sabe o que todas as coisas significam? All things to plant the church in the most difficult town in the world. Todas as coisas significa até plantar uma igreja no lugar mais difícil do mundo. All things means that there are no more limitations. Todas as coisas significam que não há mais limitação. All things mean that you can speak the English language. English. Yes. Todas as coisas Eles já significam... falam português. Amém. Todas as coisas significam que você pode falar a língua inglesa. Do you know that? Você sabia disso? If you believe, you will speak the language. Se você crê, você pode falar a língua. Jesus said, all things are possible. Jesus falou, todas as coisas são possíveis. That means the limitations from our lives are removed. Isso significa que todas as limitações da nossa vida são removidas. God never puts limitations upon our lives. Deus não coloca limitações na nossa vida. We place them upon our lives ourselves. Nós que colocamos as limitações sobre nós mesmos. We think wrong, we believe wrong. Nós pensamos errado, nós cremos errado. That's what we do. That's why we have limitations. Isso é o que nós fazemos, nós temos as nossas limitações. Jesus already wrote it in the Bible. Jesus já deixou bem claro na Bíblia. If you can believe, there are no more impossibilities. Se você crer, não haverá mais limitações. I love this scripture. Eu amo a Bíblia. The reason, this Bible verse. Esse versículo na The Bíblia. reason why I love this Bible verse is because it removes every limitation from my life. A razão que eu amo esse versículo na Bíblia é porque remove todas as limitações da minha vida. Our first reaction to every situation needs to be a reaction of faith. Nossa primeira reação em todas as coisas na vida é reação de fé. This is what we need to learn to do in our lives. Isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Let me tell you a little story. Deixa eu contar para você uma pequena história. About 2 years ago, Aproximadamente 2 anos atrás, I live in Goiânia, eu moro em Goiânia. and Pastor Antonio, a very good friend of mine, Pastor Antônio, muito amigo meu, he now lives in England, in Swindon. ele mora agora na Inglaterra, em Swindon. He Preto. Ele antes morava em Ribeirão Preto. And he asked me to do a special meeting for him. Ele me pediu para fazer uma reunião especial para ele. He said, can you come to Ribeirão and do a special evangelistic meeting?
Ele falou, você pode vir aqui para Ribeirão Preto fazer um evangelismo especial, um evento de evangelismo. And we will announce it of a meeting of healings and miracles. Nós vamos anunciar como evento de milagres e curas. And we will print invitations, invite many unbelievers. Nós vamos lançar o convite para muitos descrentes. Sir, I said yes. E eu falei, sim, claro. So we planned it for a Monday evening. So nós planejamos para a segunda à tarde. And yes, and I'm from Goiânia to Ribeirão. E eu falei, vou dirigir de Goiânia até Ribeirão. I will leave early in the morning. Eu saí cedo de manhã. And then I will arrive in the afternoon. Eu cheguei lá à tarde. And then in the evening we do the special meeting. Só à noite a gente tinha The week before, uma semana antes. I was preaching in a small town called Sanclerlandia. Eu estava pregando nessa cidade pequena, Sanclerlândia, no Goiás. Não conhece? Conheço Goiás. Conhece? Goiás. Sim. Sanclerlandia. Sanclerlândia. On Thursday night I had to preach there. Na quinta-feira à noite eu tinha que pregar lá. We have very good friends in Goiânia. Tenho muitos amigos em Goiânia. They have a farm near Sanclerlandia. E tem o quê? Uma fazenda. Eles têm uma Uma fazenda. fazenda. Uma fazenda. Sanclerlândia. Their parents have a farm. Os pais dele que têm a fazenda. And it was the month of July. Era no mês de julho, The month of férias. um mês de férias. Tudo para em Brasil. Tudo para no Brasil. O mês de julho, nada Isso aqui que eu funciona. estou traduzindo, né? Tá falando português. So the friends of ours, they asked me many times, come to our farm. Os nossos amigos estavam pedindo para a gente vir à fazenda deles. Spend a few days with us. Gaste uns dias com a gente. But I never had time. Mas eu nunca tive tempo. Out that I was preaching in Sanclerlandia, Quando eu descobri que eu ia pregar em Sanclerlândia, it was exactly the time when they were on the farm for vacation. era o tempo certo que eles estariam na fazenda para as férias. So they say, come and spend 2 days with us. Eles falaram, vem aqui passar 2 dias com a gente. I said, okay. Eu falei, ok. But the friend of mine said, it's very difficult to find. E meu amigo falou, é muito difícil de encontrar. It's about 20 minutes from Sanclerlandia. É 20 minutos de Sanclerlândia. He said, when you leave Goiânia, call me. Quando você sair de Goiânia, me ligue. And then I will meet you in Sanclerlandia in the middle of the town. Então eu vou encontrar você em Sanclerlândia, no meio da cidade. And I will take you to our farm. Eu vou levar você à nossa fazenda. So we arrived in Sanclerlandia, Nós chegamos em Sanclerlândia. and he was already waiting there. Ele já estava lá. We got out of the car. Nós saímos do carro. Debbie was with me. Debbie was... O quê? Debbie estava comigo. Ok. Sorry. And my friend was standing there eating açaí. E meu amigo estava lá tomando açaí. Todo mundo gosta de açaí? Muito bom. And he was eating açaí, and I said, wow, you have an açaí. Ele estava comendo açaí. Eu falei, nossa, você está comendo açaí? He said, Pastor, take my açaí. Ele falou, pastor, tome meu açaí. Eat some. Toma um pouco. So I took his açaí, Então eu peguei o açaí dele. I took his spoon, Eu peguei sua colher. and I just continued to eat. Eu continuei a tomar. After I ate a little bit, I gave it back to him. Depois de um tempo eu devolvi para ele. He said, no, thank you. Ele falou, não, obrigado. I said, everything for me? Ele falou, tudo de mim? Wow, thank you. Muito obrigado, tudo And para mim. I ate the açaí. E eu comi o açaí. He said, Ele falou, I don't want any more eu não quero mais, because I'm sick. porque eu estou doente. I have the gripe. Eu tenho gripe. I have a very sore throat. Eu tenho a garganta tá ruim. My wife was not happy. Minha esposa não estava feliz. My wife said to me, Minha esposa me disse. no, she said to him, to the Eu pastor. disse pro pastor, para ele. She said, Paulo, Disse, Paulo, how can you do this to my husband? como você pode fazer isso pro meu marido? You know you have a gripe. Você sabe que você tem gripe. You know you have a sore throat. Você sabe que você tem a sua garganta ruim. And you give the same spoon to my husband to eat. Você deu a mesma colher para meu marido tomar. Now he's getting your virus. Agora ele tá pegando o seu vírus. I said, no, Eu disse, não. I'm not getting any virus. Eu não estou pegando nenhum vírus. I ate the whole açaí. Eu tomei todo o açaí. I said, Eu disse, every time the virus touches my has to die. todas as vezes que o vírus toca o meu corpo, o vírus tem que morrer. Because the life of Christ is in me. Que a vida de Cristo está em mim. So I ate the açaí, Eu tomei açaí. went to the farm. Eu fui para a fazenda. Next day I preached to the Igreja Videira in No Sanclerlandia. dia seguinte eu preguei na igreja videira em Sanclerlândia. Had a wonderful time. Foi um tempo maravilhoso. Went back to Goiânia. Nós voltamos para Goiânia. Monday morning, Segunda de manhã, very early, bem cedo.
I got up to drive to Ribeirão to do that special meeting. Eu levantei para ir para Ribeirão para o evento especial. When I got up, Quando eu levantei, I had such a sore throat. a minha garganta estava péssima. I could not swallow anything. Eu não podia engolir nada. I was in so much pain. Eu estava com tanta dor. The first thought that came to my mind, O primeiro pensamento que veio na minha mente: you should have listened to your wife. você deveria ter escutado a sua esposa. Now you are sick Agora você está doente. because you ate the açaí with his spoon. Que você tomou açaí com a colher dele. Think. Pense, I had to make a choice. eu tenho que fazer uma escolha. What do I think? O que eu penso? So I made a choice. Eu faço uma escolha. Not to think these thoughts, Não pensar os pensamentos dele, but think what the Bible says. mas pensar o que a Bíblia diz. I had to make a choice. Olha. What do I believe? O que eu acredito? Do I believe my circumstances or do I believe the Bible? Eu acredito nas circunstâncias ou eu acredito na Bíblia? What do I believe? O que eu vou acreditar? Do I believe in his stripes I'm healed? O que eu vou crer em... In his stripes I am healed? Nas suas pisaduras eu sou curado? Do I believe that Christ is my healer? Eu vou acreditar que Jesus é minha cura? What do I believe? O que eu vou acreditar? So I said, Então eu falei: devil, diabo, leave me alone. deixe-me em paz. I reject any virus. Eu rejeito qualquer vírus. I reject any pain. Eu rejeito qualquer dor. I command you to leave my throat right now. Eu comando você a sair da minha garganta agora. I'm going to Ribeirão Preto, Eu estou indo para Ribeirão Preto. and I'm praying for everybody who is sick, Eu vou orar para todos aqueles que estiverem and I will doentes. see many miracles. Eu verei muitos milagres. Because Christ is my healer. Porque Cristo é a minha cura. The moment I did that, No momento que eu fiz isso, declared my faith, fé, I was instantly healed. eu estava instantaneamente curado. Instantly, all the pain was gone. Instantaneamente toda dor foi embora. And that night, Jesus did many miracles in Ribeirão Preto. E Jesus fez muitos milagres em Ribeirão Preto. But you see, here is the question. Mas aqui é uma pergunta: What do we believe? o que nós acreditamos? You know, in the New Testament, there's something very interesting. Você sabe que no Novo Testamento há algo bem interessante. Jesus many times rebuked the disciple for their lack of faith. Jesus muitas vezes repreendeu os discípulos por falta de fé. Many times. Muitas vezes. He did not rebuke them for their character. Ele não repreendeu eles pelo Character. caráter. That was not his biggest problem. Esse não era o maior dos problemas. The disciples were very immature. Os discípulos eram muito imaturos. They were not very great, mature men of God. Se você for estudar nos evangelhos, você vai ver que eles não eram grandes homens de Deus. But the greatest problem that their unbelief. Mas o principal problema, o maior problema que Jesus tinha com ele é com a falta de fé, com a He falta de crer. constantly rebuked them for their little faith. Constantemente ele repreendeu eles pela pequena fé. But you know, once Jesus Christ died and rose again, Mas uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, the language in the New Testament changes. a linguagem do Novo Testamento muda. Very different. Muito diferente. The letters from Romans on to the end of the Bible, As palavras de Romanos até no final da Bíblia, they don't teach us that we need to have faith. ele não ensina que nós precisamos ter fé. Very interesting. Muito interessante. They teach us that we need to believe. Precisamos crer. Why? Por quê? There is a difference between faith and believing. Isso é uma diferença entre ter fé e acreditar. What's the difference? Qual que é a diferença? Faith is a noun, a substantive. Fé é um substantivo. It's something that we receive from God. É algo que nós recebemos de Deus. Believing is something we have to do. Crer é algo que nós temos que fazer. The Bible says in Romans chapter 12 verse 3. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3. God has given everybody a measure of faith. Deus deu a todos uma medida de fé. Do you know that you have a measure of faith from God? Você sabe que você tem uma medida de fé de Deus? Did you know that? Você sabia disso? If God gave you a measure of faith, Se Deus te deu uma medida de fé, it means you have God's own faith. significa que você tem a própria fé de Deus. Mustard seed faith of God. Você tem The mustard seed, o grão de mostarda, fé do grão Você de tem um grão mostarda. de mostarda. You have the faith that can move mountains. Você tem a fé que pode mover montanhas. God already gave it to you. Deus já te deu. It's not your responsibility to have faith. Não é sua responsabilidade ter fé. You have it.
Você tem. It's your responsibility to use it. A sua responsabilidade é usar isso. You have to believe. Você tem que acreditar. That's your responsibility. Essa é a sua responsabilidade. Nobody can do this for you. Ninguém pode fazer isso por você. You have to do this. Você tem que fazer isso por você mesmo. There is a scripture that is very sad. Tem um versículo que é muito triste. 13 verse 58. É Mateus capítulo 13, versículo 58. It talks about Jesus. E fala sobre Jesus. It says, now he did not do many mighty works there because of their unbelief. E agora ele não podia fazer muitos trabalhos poderosos por causa da descrença deles, a falta de fé. Now listen, Jesus was limited. Pensa bem, Jesus estava limitado. The one who raised the dead. Aquele que ressuscitou mortos. The one to whom nothing was impossible. Aquele para quem nada era impossível. The one who walked on water. Aquele o qual andou sobre as águas. But in Nazareth, he was limited. In Nazareth, he was Em limited. Nazaré ele estava limitado. Why was he limited? Por que ele estava limitado? Because of their unbelief. Por causa da falta de crença deles, a God descrença. does not place any limitations on us. Deus não coloca nenhuma limitação em nós. Our unbelief places A limitations on nossa us. descrença coloca limitações. We have to really reject unbelief from our hearts. Nós temos que rejeitar a descrença em nosso coração. We have to understand that God gave us His faith. Nós precisamos entender que Deus deu a fé dele para nós. Now He expects us to use it every day. Agora ele espera que nós venhamos a usar isso todos os dias. He wants us to live by the faith of God in our hearts. Ele quer que nós venhamos a viver pela fé. Every time you face a crisis, Que você encarar uma crise, you make immediately two choices. você faz imediatamente duas escolhas. What do you think O que você pensa and what you believe? e o que você acredita. You see, most of us make these choices automatically without thinking. A maioria de nós tomamos essa escolha automaticamente. Many Christians choose to think wrong and believe wrong. Muitos cristãos eles decidem escolher pensar errado e crer errado. And then we wonder why God has not done the miracle. E nós tentamos entender por que Deus não faz o milagre. In reality, God has already done the miracle. Na realidade, Deus já fez o milagre. But we have not received it because of our unbelief. Mas nós não recebemos ainda por causa da nossa descrença. Every crisis that you face, Todas as crises que você enfrenta, you make a choice. você faz a escolha. What do you believe? O que você acredita? That's a very important choice. Essa é uma escolha muito importante. We have to make a choice of believing in every Nós crisis. precisamos fazer uma escolha em acreditar em Jesus Cristo. That's to make a choice to believe. Fazer uma escolha em acreditar. You know, if God said something, it's the absolute truth. Você sabe, se Deus falou algo, é absolutamente a verdade. Whatever God says, it's the truth. O que quer que Deus tenha falado é a verdade. Let me tell you something. Deixa eu te falar algo. I've lived in Brazil for 3 years. Eu tenho morado no Brasil por 3 anos. I went to Brazil without anything. Eu vou para o Brasil Without anything. sem nada. Just my wife Apenas com a minha esposa and some suitcases of clothes. e com algumas malas de roupa. Whatever we. Tudo que nós tínhamos, nós demos para outros. So when we went to Brazil, we didn't have anything. Quando nós fomos para o Brasil, a gente não tinha nada. We did not know how we would live. Nós não sabíamos como nós iríamos viver. We had no promised salary. Nós não tínhamos um salário prometido, Nothing. nada. We decided to move there without anybody promising us anything. Nós decidimos mudar sem ninguém nos prometer nada. Nobody invited us. Ninguém nos convidou. God simply said to me, move to Brazil and help Videira. Deus simplesmente falou comigo, vá para o Brasil e ajuda a videira. So I said to my wife, we are going to Brazil. Então eu falei para minha esposa, nós estamos indo para o Brasil. And we went. E nós fomos. God is faithful. Deus é fiel. If you believe, God will always provide for you. Se você acreditar, Deus vai sempre prover para você. So we arrived in Brazil. Então nós chegamos no Brasil. After a few months, I was preaching in São Luís, Maranhão. E depois de alguns meses eu estava pregando em São Luís de Maranhão. Very, very terrible area. Uma área bem terrível, muito terrível. Anybody here knows São Luís from Alguém you? que conhece São Luís? A few people. Poucas pessoas. Things that I saw there were horrible. As coisas que nós vimos lá eram terríveis. There. Eu gastei uma semana lá. And then I went back. Então eu voltei. I told to our pastor there, Eu falei com o nosso pastor lá. take me to the worst places in São Luís. Me leve para o lugar mais terrível aqui, o pior lugar aqui em São Luís. To the poorest
places in San Luis. O lugar mais pobre aqui em São Luís. I spent 4 days, Eu gastei 4 morning till night, da manhã até a noite, just going to the worst places. apenas indo para os piores lugares. I came back to Goiânia. Eu voltei para Goiânia. For 4 months, I cried every day. Por 4 meses eu chorava todos os dias. I tell you why. Eu falo por quê? I walked by 7-year-old girls that were prostitutes because they were hungry. Garotas de 7 anos de idade que viraram prostitutas porque elas estavam com fome. These were the children's worth nothing. Eu fui em lugares onde crianças não valiam nada. I went into a whole village of mud huts. You know mud huts? A whole village. Eu fui para uma vila de You know- mendigos. Yeah, just like mud, like dirt and water. You know, Era mud. só tinha sujeira e lama, Lama, yeah. A whole casas de village. lama. A whole village. Toda a vila era assim. No a electricity, cidade. Não tinha eletricidade. no water. On 10 square meters, Em 10 metros quadrados, a family of 10 would live. uma família morava. I walked into one of those mud huts. Eu entrei em uma dessas casas feitas de lama. 8 children. 8 crianças. The oldest one was 13 years old, Uma delas tinha 13 anos de idade. and she was already pregnant by her father. E ela estava grávida do próprio pai. And this is very common. Isso é muito comum. It's not so rare. Up there, it's very common. Não é tão raro assim, lá é comum. I went to many places like this. Eu fui em muitos lugares assim. I went to the trash heap where people lived. Eu fui no lixão onde as pessoas moravam. I went to places that are so horrible, are too difficult to describe. Eu fui em lugares que é tão terríveis, é tão difícil de descrever. So I talked to my Brazilian friends. E eu conversei com meus amigos brasileiros. We have to do something about it. Nós temos que fazer uma coisa sobre isso. Oh no, Pastor, you don't understand. Ah, não, pastor, o senhor não entende. The government has to do something. Deus tem que fazer The alguma coisa. government has to do Ah, o something. governo tem que fazer alguma coisa. I said, the government is not doing anything. O governo não está fazendo nada. Tem que We fazer have to do something. Nós temos que fazer algo. No, we have to preach the gospel. Não, nós temos que pregar o evangelho. I said, no. Eu disse não. We have to preach the gospel and help the children. Nós temos que pregar o evangelho e ajudar as crianças. So I said to my wife, Então eu falei para minha esposa, we will make a change. nós vamos fazer mudança. We will build 100 orphanages in Brazil. Nós vamos construir centenas de orfanatos no Brasil. 100. Centenas, 100 That's orfanatos. my goal. Esse é meu alvo. Build 100 orphanages in Brazil. Construir 100 orfanatos no Brasil. But the question is how? Mas a pergunta é como? How? Como? I don't have any money. Eu não tenho dinheiro. I don't live in America. Eu não vivo nos Estados Unidos. My salary is probably less than what you earn in 1 week. O meu salário é provavelmente menor do que você recebe em uma semana. I don't have any money, Eu não tenho nenhum dinheiro, but I have faith. mas eu tenho fé. I have faith. Eu tenho fé. In 2 years, Em 2 anos, we bought 3 houses nós compramos 3 casas without any debt, sem nenhum débito. almost $300,000. Aproximadamente $300 mil. How? Como? We never ask anybody for 1 penny Nós não pedimos nem um centavo para ninguém, because I never ask for money. porque eu nunca peço dinheiro. When I started to preach the gospel, Quando eu comecei a pregar o evangelho, I said to the Lord, eu falei para o Senhor, as long as I live, enquanto eu viver, I will never ask anybody for anything. eu não vou pedir nada a ninguém. You will always be my provider O Senhor sempre será meu provedor, because you are true to your word. porque o Senhor é fiel à sua palavra. You don't lie. O Senhor não mente. God gave us 3 houses. O Senhor nos deu 3 casas. We have 1 orphanage with 38 children. Nós temos um orfanato com 38 crianças. We have 1 creche for very poor children. Nós temos uma creche para crianças pobres, para 50 crianças. And we bought a 3rd house that we are renovating and will open soon too. Nós compramos a 3ª casa, nós estamos reformando e vamos abrir logo. How? How? Como? Believe. Creia. It's just that. Apenas creia. I asked the Lord for $100,000 and He gave me $100,000. Eu pedi $100 mil para o Senhor e Ele me deu $100 mil. So I bought the house, E eu comprei a casa, which is an orphanage, que é um orfanato, just by faith. apenas por fé. We are going to build 100 orphanages by faith alone. Nós vamos construir 100 orfanatos apenas por fé. Why? Por quê? Because if you believe things are possible, Porque se você acreditar, todas as coisas são if you possíveis. believe
there are no more limitations. Se você crê, não há mais limitações. We must stop living in the natural. Nós precisamos parar de viver no natural. We must learn to live in the level that God lives. Nós precisamos aprender a viver no nível que Deus vive. That's what He called us to live. Isso foi o que Deus nos chamou para viver. We are not supposed to live life in the natural. Não é suposto a nós viver a vida no natural. You know, we have 11 employees Você sabe, nós temos 11 empregados. that every month need to be paid. E todos os meses eles precisam receber o salário. We need to provide food for the children, Nós precisamos prover comida para as crianças, clothes for the children. roupas para as crianças. Every month, Todo mês. we never lacked anything. Nunca nos faltou nada. Never. Nunca. And we never will lack anything. E nunca vai faltar nada. You know why? Sabe por quê? Because I believe. Porque acredito. It's that simple. É simples assim. If you begin to think and believe right, Se você começar a pensar e crer certo, you will begin to open the door to the supernatural vai world, começar a abrir portas para o mundo sobrenatural, which God opened a long time ago. o qual Deus abriu muito tempo atrás. But we close it by our unbelief. Mas nós fechamos pela nossa descrença. Now it's time to open the door that God already opened by faith. Agora é hora de abrir as portas que Deus já abriu pela fé. And let's understand that there are no limits. Você precisa entender que não há limitações. So first think Primeira coisa. right. Primeiro, pense certo. Second, believe right. Segundo, acredite If certo. God said it, believe it. Se Deus falou, acredite. Don't doubt, believe it. Não duvide, acredite. He wrote in the Bible that He provides for His children. Ele escreveu na Bíblia que ele ia prover para os seus filhos. He wrote in the Bible that He forgives all of our sins and heals all of our Ele diseases. escreveu na Bíblia que ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. It's in the Bible. Está na Bíblia. Believe what He said. Creia no que ele falou. Just believe. Apenas creia. Number 3, Número 3. you need to learn to confess right. Você precisa aprender a confessar correto. Do you know that our words are very, very important? Você sabe que as nossas palavras são muito importantes. It's important what comes out of our mouth. Importante o que sai da nossa boca. We don't often understand the power of our words. Frequentemente nós não entendemos o poder das nossas palavras. How did God create the world? Como Deus criou o mundo? How? Como? By speaking. Através da palavra. God spoke and God created. Deus falou e Deus criou. Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? It means the word of God has creative power. Significa que a palavra de Deus tem poder criativo. Do you agree with me? Você concorda comigo? The word of God has creative power. A palavra de Deus tem poder criativo. God said, "Let there be light," and there was light. Deus falou que haja luz e houve luz. Now I want you to understand. Eu quero que você entenda algo. You and I, we were created in God's image. Você e eu, nós somos criados à imagem de Deus. Since we were created in God's image, Se nós somos criados à imagem de Deus, our words also have creative power. as nossas palavras também têm um poder criativo. Every day I meet Christians who confess their unbelief. Todos os dias eu encontro cristãos que confessam as descrenças They deles. always declare their Eles circumstances. estão sempre declarando as circunstâncias. They complain about this, that, and the other. Eles reclamam sobre isso e aquilo. That's a sign of unbelief. Isso é um sinal de descrença. If you want to live in the supernatural, you have to stop this. Se você quer viver no sobrenatural, você precisa parar disso, You fazer have to isso. say what God Você says. precisa falar o que Deus fala. Your words have to agree with what God says. Suas palavras precisam concordar com o que Deus diz. If God said it, it's a done deal. Se Deus falou, o negócio está fechado. I was in Poland a few months ago, Eu estava na Polônia alguns meses atrás and a young girl came to me. e uma jovem garota veio a mim. She was 20 years old. Ela tinha 20 anos de idade. She looked like 13, but she was 20. Ela parecia que tinha, But she was 20. mas ela tinha 20. She asked me to pray for her. Ela pediu para eu orar por ela. I said, "What can I pray for?" Eu perguntei, o que você quer que eu ore? She was sick in her whole body. Ela estava enferma em todo o seu corpo. Headache, Dor de cabeça, constantly, constantemente. neck pain, shoulder pain, backache, legs, everything. Dor em tudo. So I began to pray for her. Eu comecei a orar por ela.
When I put my hands on her head, Quando eu coloquei minha mão sobre a cabeça dela, I felt the Holy Spirit speak to my heart. eu senti o Espírito Santo falar no meu coração. And the Holy Spirit said this, E o Espírito Santo falou isso. because she worries herself sick. Ela está doente porque ela se preocupa e se vê doente. She's so full of worries that makes her body sick. Ela está cheia de preocupação que o corpo dela fica completamente enfermo. So I wanted to be very nice to her. Eu quis ser bem gentil com ela. I didn't tell her that, Eu não falei isso para ela, but I asked her a question. mas eu perguntei a ela, I said, eu perguntei, do you worry? você está preocupada? She said, Reinhard, you have no idea. She What? said, Reinhard, you have no idea. Ela disse, você não faz ideia. She said, I worry from morning till night about everything. Eu me preocupo de manhã até a noite sobre todas as coisas, About everything. sobre tudo. I said, you are 20 years old. What do you have to worry about? Eu falei, mas você tem 20 anos de idade, o que você tem que preocupar? No, I worry about my future. I worry about the school. I worry about everything. Eu preocupo com o meu futuro, preocupo sobre a faculdade, sobre todas as coisas. Her father was standing next to her. E o pai dela estava parado próximo a ela. So I said to her, E eu falei a ela, your body is sick because you worry so much. seu corpo está doente porque você preocupa demais. You made yourself sick by disobeying the word of God. Você faz a si próprio doente por desobedecer a palavra de Deus. Because the Bible says, don't be anxious about anything. A Bíblia diz para não andar ansioso por coisa alguma. That's what the Bible says. É o que a Bíblia fala. I said, I will teach you how you never have to worry again. Eu vou ensinar você como você não tem que preocupar por nada mais. And I will Novamente. pray for you so that Jesus will heal you. Eu vou orar por você para que Jesus te cure. But her father was standing next to her. Mas o pai estava próximo a ela. And her dad said, E o pai disse, Reinhard, you don't understand. Reinhard, você não entende. It's in her DNA. Está no DNA dela. Her mother worries about everything. A mãe dela preocupa sobre tudo. Her grandmother worried about everything. A avó dela preocupa sobre tudo. Her great-grandmother. A bisavó. I took my hand Eu peguei minha mão, and I put my hand on his mouth. pus sobre a boca dela. Oh, his mouth, the man's mouth. Sobre a boca dele. I put it over his mouth Sobre a boca dele. and I said, be quiet. Eu falei, cala-te. I don't want to hear anything anymore from you. Eu não quero ouvir mais nada de você. Then I pushed him away. Eu empurrei ele. I said, go. E eu falei, vai. Leave me alone with your daughter. Me deixe em paz com a sua filha. I said, she does not have the DNA of her mother. Eu falei, ela não tem o DNA da mãe dela. She does not have the DNA of her grandmother. Ela não tem o DNA da avó dela. The Bible says if anybody is in Christ, he is a new creation. The old has passed, new has come. A Bíblia diz, ele que está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas se passaram. I said she has a brand new DNA. Ela tem um DNA novinho em folha. Stop confessing her old DNA. Para de confessar o DNA antigo. Stop it. Pare. He looked at me with big eyes. Ele olhou para mim com um olhão. But you know, this is the truth. Mas é verdade. We confess so many things without understanding the power of our words. Nós confessamos tantas coisas, nós não sabemos o poder das nossas palavras. No, my circumstances. Ah, não, minhas circunstâncias. No, I'm so sick. Ah, eu estou tão doente. No, I don't have any money. Ah, não tenho dinheiro nenhum. No, it's too difficult. Ah, é muito difícil. No, my cell group doesn't multiply. Ah, minha célula não multiplica. We confess the negative from morning till night. Nós confessamos coisas negativas de manhã até a noite. And then we wonder why we don't see the supernatural power of God. Nós tentamos entender por que nós não vemos o poder sobrenatural de Deus. You have to think, believe, and confess the right things. Você tem que pensar, acreditar e confessar as coisas certas. Today, I just watched something. Hoje eu vi I watched a little video clip. eu vi um vídeo. I already knew that video clip, but I wanted to see it again. Eu já conheci o vídeo, mas eu queria ver novamente. There is a man, his name is Dr. Masaru Emoto. Chama Masaru Emoto. You can Google him. Você pode Google. He's a Japanese scientist. Ele é um cientista japonês. I think he won the Nobel Prize too, Eu acho que ele ganhou. but I'm not sure about this. Eu não tenho certeza But he's disso. an incredible scientist. Mas ele é um cientista incrível. He makes different scientific experiments. Ele fez experimentos científicos diversos. He took 3 glasses Ele pegou 3 vidros, and 3 he put copos. rice in each glass. Ele colocou arroz em cada um dos copos. Then he covered the rice with water. Ele cobriu o arroz com água. Today he talked to the first rice.
E todos os dias ele falava com o primeiro arroz. He said, "Thank you." E ele falava, obrigado. Do you know what? For 1 month he did this. Por um mês ele fez isso. Do you know what happened to the first rice? Você sabe o que aconteceu com o primeiro arroz? The first rice began to ferment and smell very beautiful. O primeiro arroz começou a fermentar e tinha um cheiro Muito bom. bom. Then to the second rice, E para o segundo arroz, every day he said, "You are an idiot." todos os dias ele falava, você é um idiota. Every day. Todos os dias. You know what happened? E sabe o que aconteceu? The second rice, it became to go completely black. O segundo arroz ele começou a ficar preto. He didn't touch it, he didn't do anything. Ele não tocou e não fez nada. Just spoke. Só falou, Idiot. você é um idiota. And the rice responded to the words. E o arroz respondeu às palavras. And the third rice, he simply ignored. E o terceiro arroz ele simplesmente ignorou. And the rice began to rot. E o arroz começou a apodrecer. Because that's the natural process if you leave a rice in water and don't do anything with it. Quando você deixa o arroz na água e não faz nada. How come the first rice changed so good and the second rice so bad? Por que o primeiro arroz ele transformou em algo tão bom e o segundo em algo tão mal? I tell you why. Eu falo você por quê. Because God gave our words creative power. Porque Deus nos deu as nossas palavras um poder criativo. Your words have creative power. As suas palavras têm um poder criativo. Let me give you an important sentence here. Deixa eu te dar uma sentença importante aqui. This can be life-changing for you. Isso pode mudar a sua vida. God says, Deus diz, "My children can have what they say, os meus filhos podem ter o que eles falam, but instead, mas ao invés, my children say what they have." os meus filhos falam What they have. o que eles têm. Let me explain to you. Deixa eu te explicar. You wake up in the morning. Você acorda de manhã, You have a headache. você tem dor de cabeça. So what do you say? Então o que você fala? My headache, my headache, Ah, minha my cabeça headache. dói, minha cabeça dói. You say what you have. Você diz o que você tem. But God says you can have what you say. Mas Deus diz que você pode ter o que você fala. Don't say what you have. Não diz o que você tem. My headache, my headache. Ah, minha cabeça dói, minha cabeça dói. You can have what you say. Você pode ter o que você diz. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. In my healing. Nas suas pisaduras eu fui sarado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. You forgive all of my O sins. Senhor perdoa todos os meus pecados. You heal all of my diseases. O Senhor cura todas as minhas doenças. Look at your bank account. You look at your bank Você account. olha para a sua conta do banco. No, we don't have anything. Não, eu não tenho nada. We cannot pay our bills. Não, eu não posso pagar as minhas contas. I cannot pay my bills. Eu não posso pagar as minhas contas. You say Você what you have, diz o que você tem. but you can have what you say. Mas você pode ter o que você diz. He will never leave me. He will never forsake me. He is my provider. Ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me abandonar. Ele é o meu provedor. My Father in heaven will take care of me. Meu Pai celestial vai tomar conta de mim. We need to learn to say what God says. Precisamos aprender a dizer o que Deus diz. Think, Pensar, believe, acreditar, confess. confessar. And now there is the last point, E o último ponto, the fourth one. o quarto. We have to learn to act upon what we think, believe, and confess. Nós precisamos aprender a agir segundo o que nós pensamos, cremos e confessamos. That's where many Christians miss it. Isso é o que muitos cristãos falham. We have to learn to act upon our faith. Nós precisamos agir de acordo com a nossa fé. Faith without works is dead. Fé sem obras é morta. It's a dead faith. É uma fé morta. We have to learn to begin to put actions to our faith. Precisamos aprender a começar a colocar ação na nossa fé. Do you know when my heart broke about the poor children in Brazil? Você sabe que meu coração estava despedaçado em relação às crianças pobres And no I Brasil. began to think about the orphanages. Eu comecei a pensar sobre os orfanatos. I began to believe for Eu orphanages. comecei a crer nos orfanatos. I began to confess Eu orphanages. comecei a confessar orfanatos. I had to act. Eu tive que agir. I had to do something about it. Eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. So I said, okay, let's build the first one in São Luís. Então eu falei, então vamos construir o primeiro aqui em São Luís. So I said to Pastor Wanderson, who is the pastor of Igreja Videira in São Luís, Então eu falei para o pastor Anderson, que é o pastor lá em São Luís, na Videira. I said, find a building, Eu falei, encontre um prédio. not to rent, but to buy. Não para alugar, mas para comprar. He found a building. Ele achou o prédio. He sent me a message.
Ele mandou uma mensagem. He said, Pastor Reinhard, we found a building. Ele falou, pastor Reinhard, nós achamos o prédio. 100,000 reais. 100 mil reais. It's very cheap. Muito barato. The building has a value of much more than 2 times. O prédio tem um valor 2 vezes mais. We have to reform it. Nós temos que reformar. It has 2,000 square meters. Tem 2.000 metros quadrados. I said, okay, we'll buy it. Ok, nós vamos comprar. But we didn't have the money. Mas nós não tínhamos dinheiro. I was in Austria preaching. Eu estava na Áustria pregando. He said, you need to send the money immediately. Ele falou, você tem que mandar o dinheiro imediatamente. Because the owner said he will not wait. Porque o dono disse, você não pode esperar. He's desperate to sell quickly because of the crisis in Brazil. Ele está desesperado porque tinha que vender da crise no Brasil. I said, but I'm in Austria preaching right now. Mas eu estou aqui na Áustria pregando agora. I cannot transfer any money. Eu não posso transferir nenhum dinheiro. I said, next Wednesday I will be back in Brazil. Eu falei, próxima quarta eu vou estar de volta no Brasil. The same day I arrive in Goiânia, I will go to the bank and I will transfer 100,000 reais. No mesmo dia que eu chegar, eu estarei em Goiânia e vou te fazer a transferência de 100 mil reais. But I didn't have 100,000 reais. Mas eu não tinha 100 mil. And I don't ask anybody for money. E eu não peço a ninguém dinheiro. So what did I do? Então o que eu fiz? I thought, Eu pensei, I believed, eu criei, I confessed, eu confessei and I acted. e eu agi. I said, go ahead and sign the papers. Eu disse, vai lá e assine os papéis. So he went to the man Então ele foi pro dono and he made everything ready with the documents. e ele fez tudo lá conforme os papéis. By the time I arrived in Goiânia, we had the money No tempo que eu cheguei em Goiânia, nós tínhamos o dinheiro. and we bought the building. Nós compramos o prédio. We need to learn to act upon what we believe. Nós precisamos aprender a agir da forma que nós cremos. Little secret. Deixa eu te falar um segredo muito simples. See, Christians learn to think right, Se os cristãos aprenderem a pensar certo, then they learn to believe right, então eles começam a crer certo. they learn to confess right. Eles aprendem a confessar de uma forma correta. But now comes the last part. Mas agora vem a última parte. Act. Agir. So we are inside of the boat. Então nós estamos dentro do barco. Jesus is walking on the water. Jesus está andando sobre as águas. We want to walk on water too. Nós queremos andar sobre as águas também. We want to experience the supernatural. Nós queremos experimentar o sobrenatural. Do you want to live in the supernatural? Você quer ver o sobrenatural? I do. Eu quero. Every day. Todos os dias. So we want to experience the supernatural. Nós queremos experimentar o sobrenatural. So we are in the boat. Nós estamos no barco. We think, Nós pensamos, I could walk on the water. eu posso andar sobre as águas. We believe, Nós cremos, I can walk on the eu water. posso andar sobre as águas. We confess, Nós confessamos, I'm going to walk on the water. eu vou andar sobre as águas. And Jesus said, come out of the boat. E Deus fala, sai do barco. And we said, no, Eu falo, não, no, não. that's too dangerous. Isso é muito perigoso. Do you know how I spell faith? Você sabe como eu soletro fé? R-S-K. R-I-S-C-O. Muito bom! Demais! Uau! Ele, o tradutor é incrível. Risk, that's how I spell faith. Risco é a forma que eu soletro fé. We want the water to become solid. Nós queremos que a água se torne sólida antes de nós agir. We want the circumstances to change before we act. Nós queremos que as circunstâncias mudem antes de nós se agirmos. That's not how the supernatural works. Não é a forma que o sobrenatural funciona. It doesn't work like that. Não funciona dessa forma. You have to act, get out of the boat, then the water will carry you. Você precisa agir, sair do barco, então a água It will carry you. vai levar você, carregar você. Many Christians stay in the boat and never act upon their faith. Muitos cristãos permanecem no barco e nunca. So they always look for the other people to experience the supernatural, but they never experience it. Eles estão sempre olhando outras pessoas experimentar o sobrenatural, mas eles nunca experimentam. Let me tell you a true story. Deixa eu te contar uma história verdadeira. In the end of January, I was in Africa. No final de janeiro eu estava na África. I was in Lusaka with his brother. Eu estava em Lusaka, o irmão do Tannerhoff. I love Africa. Eu amo a África. So when I was in Africa, Quando eu estava na África, I like to go jogging. eu gosto de fazer uma caminhada. One evening, I said to Pastor Marco Aurelio, do we have time? E uma tarde eu perguntei para o pastor Marco Aurélio, nós temos tempo? I was teaching the seminarists, Eu estava ensinando os seminaristas. and I said, how much time do we have before we have our next meeting? Quanto tempo nós temos antes de ter a próxima reunião? And he told me that I have enough time.
Ele disse, é um tempo suficiente. I said, I want to go running. Eu quero ir agora, eu falei. So I ran. Então eu corri. I ran 5 kilometers, Eu corri 5 quilômetros. and I enjoyed it so much. Eu desfrutei bastante, eu gostei. So I kept running, Então eu continuei correndo. ran 10 kilometers. 10 quilômetros. I thought, I will run 15 kilometers Eu today. pensei, sabe, eu vou correr 15 quilômetros hoje. And I ran E eu corri. and really enjoyed it. E eu apreciei bastante. But the 3 weeks in January were very busy. E mais 3 semanas de janeiro, estava muito ocupado. In a little bit more than 3 weeks, I was on 4 continents. Em mais ou menos 3 semanas eu estava em 4 continentes. I was here in the United States. Eu estava aqui nos Estados Unidos. I was in South America. Eu estava na América do Sul. I was in Africa. Eu estava na África. And I was in Europe. Eu estava na Europa. All within 3 weeks. Tudo em 3 semanas. My body was very tired, Meu corpo estava muito cansado. confused because of the different time zones. Confuso por causa da diferença de Fuso horário. horário. I came back to Goiânia Eu voltei para Goiânia. and I had to preach in the evening. Eu tive que pregar à noite. I thought, you know what? I'm going to run. Você sabe, eu vou correr. I have time now. Eu tenho um tempo agora. So I ran to the park Eu corri para o parque, near where I live, Vaca Brava. lugar próximo onde eu moro, em Vaca Brava. Everybody from Goiânia knows Vaca Brava. Todo mundo em Goiânia conhece Vaca Brava. And I began to run. Eu comecei a correr. At about 3 kilometers, Em mais ou menos 3 quilômetros. my ankle began to hurt so bad. Meu tornozelo começou a doer bastante. I had a sharp pain, like somebody was putting a knife in my Eu ankle. tinha uma dor aguda, como se alguém estivesse colocando faca no meu tornozelo. Immediately, these thoughts came to my mind. Imediatamente. You ran too much in Africa last week. Você correu muito na África na última semana. You should rest more. Você deveria descansar mais. You are overdoing it. Você está fazendo mais do que você consegue. But I simply refused to think these thoughts. Simplesmente eu rejeitei esses pensamentos. I began to think the thoughts of God. Eu comecei a ter pensamentos de Deus. God's health is my health. The health of God is my health. A ajuda de Deus é a minha ajuda. I am strong Eu estou forte, because Christ lives in me. porque Cristo vive em mim. I am more than a conqueror through Christ Jesus who loves me. Eu sou mais do que vencedor em Cristo que me ama. So I began to think right thoughts. Eu comecei a pensar então os pensamentos corretos. I began to believe. Eu comecei a crer. My ankle is healed because Christ paid for my miracle. Meu tornozelo está curado porque Jesus pagou pelo meu milagre. While I was jogging, I began to confess. Quando eu estava correndo, eu comecei a confessar. I thought, I believed, I confessed. Eu pensei, eu confessei. I am more than a conqueror. Eu sou mais do que vencedor. I shall run and not be weary. I will run and not be tired. Eu vou correr, não vou me cansar. His life is my life. A sua vida é a minha vida. But I had a problem. Mas eu tinha um problema. The pain didn't go. A dor não foi embora. I thought, Eu pensei, I believed, eu criei, I confessed, eu confessei, but the pain didn't stop. mas a dor não parou. You know what I did? Você sabe o que eu fiz? I didn't stop either. Eu não parei de correr. I just kept running. Eu continuei a correr. I acted on my faith. Eu agi na minha fé. My wife used to say to me, Minha esposa costuma falar para mim: only you can do something so stupid. só você pode fazer coisa tão estúpida. When you have pain, keep running. Quando você tem dor, continua a correr. But she realized now it's not so stupid. Mas ela sabe que não foi tão estúpido. It's smart. É inteligente. Why? Por quê? Because I acted on my faith. Porque eu agi na minha fé. For the next half a kilometer, No próximo meio quilômetro, I ran with pain. eu corri na dor. Nothing changed. Nada mudou. But I acted on my faith. Mas eu agi na fé. Suddenly, after half a kilometer, De repente, no metade do quilômetro, all the pain disappeared. toda dor desapareceu. Completely. Completamente. And I ran 10 kilometers without any problem. Eu corri 10 quilômetros sem nenhum problema. See, very few Christians are willing to act on what they believe. Poucos cristãos estão dispostos a agir naquilo que eles acreditam. Yes, I believe God is with us, but I don't want to act upon it. Sim, eu acredito que Deus está com a gente, mas não ajo sobre isso. Do you know how many Christians told me? Você sabe que muitos cristãos me falaram: Pastor Reinhard, I believe that God wants to use me in healing, pastor, eu acredito que Deus quer me usar com cura, através de cura. but I don't see any miracles. Mas eu não vejo nenhum milagre. I always ask the same question. Eu sempre pergunto a mesma coisa. For how many sick people have you prayed today? Por quantos enfermos você orou hoje? Nobody.
Nem ninguém. Well, how do you expect for God to do miracles if you don't lay your hands on the sick? Como você espera que Deus faça um milagre se você não impor as mãos sobre os doentes? You have to act upon your faith. Você tem que agir conforme a sua fé. As you begin to act upon what you believe, No momento que nós começamos a agir conforme aquilo que nós cremos, the power of God is released, o poder de Deus é liberado. and you will see the miracle. E você vai ver o milagre. If we can learn these 4 simple Nós things, podemos aprender esses 4 simples passos. think the way God thinks. Pense da forma que Deus pensa. Believe what God said. Acredite no que Deus disse. Confess what God said. Confesse o que Deus disse. And then act upon your faith. Então haja conforme a sua fé. You will see the supernatural. Você vai ver o sobrenatural. It will become a regular part of your life. Vai se tornar algo natural, parte da vida. And you will see you will live above the E circumstances. você vai ver que você vai viver acima das circunstâncias. God does not want us to live according to the Deus circumstances. não quer que nós venhamos a viver de acordo com as circunstâncias. God wants us to live above the Deus nos quer circumstances. vivendo acima das circunstâncias. That's the desire of his heart for you and for Esse é o me. desejo do coração de Deus em relação a mim e a você. God wants us to preach the gospel with demonstration of the power of the Spirit. Deus quer que nós preguemos o evangelho na demonstração do poder do seu Espírito. And not only with words, E não apenas em palavras. so that the people will truly see the power of God. Então as pessoas verdadeiramente verão o poder de Deus. And when they see the power of God, E quando eles virem o poder de Deus, their faith will not be in the words of man. a fé não estará apenas em palavras de homens. Their faith will be in the power of God. A fé dele estará no poder de Deus. God is raising up a generation Deus está levantando uma geração who walks in the supernatural naturally. que anda no sobrenatural, naturalmente. And I want to be part of this Eu generation. quero fazer parte dessa geração. Don't you want to be part of this generation? Você quer ser parte dessa geração? Let's pray. Vamos orar. I'm going to take some time Eu vou ter um tempo agora to pray and prophesy and just let the Holy Spirit flow. de orar e profetizar na forma que o Espírito Santo fluir. I want you to feel free. Quero que você se sinta livre. If you need to go, just quietly leave the place. Se você tiver que ir embora, de forma silenciosa, pode ir. But I'm also going to take the freedom to just let the... Mas eu vou ter a liberdade aqui de deixar o Espírito Santo fluir. So I want you to feel free and I'm going to feel free À too. vontade, eu também vou sentir.